Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Nós estamos num mundo que passa por tantas transições, né? A gente está vivendo cada vez mais uma contracultura. A gente vê mudanças de paradigmas, mudanças de éticas, mudanças no padrão de comportamento da sociedade. Aquilo que antes era errado, hoje aos olhos do mundo não é mais. Aquilo que antes era bom, hoje é ou ultrapassado, ou antiquado. Quando nós falamos de valores, os valores que talvez nossos mais velhos carregávamos, hoje eles já não são tão importantes assim. E a gente vive num mundo de constante mudança. E essas mudanças, elas não são mudanças que aconteceram do dia para a noite. Elas não são mudanças que vieram de repente, e de repente tudo mudou e agora nós vivemos um mundo diferente do que era outrora. Não. Há mudanças que elas são planejadas pelo inimigo e elas vêm de muito tempo já acontecendo no mundo. E quando nós somos pegos nessas mudanças, muitas vezes a gente fica se questionando, será que o Evangelho também não deveria acompanhar essas mudanças da sociedade? Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, você não pode levar a Bíblia ao pé da letra. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás e ela não acompanha as mudanças que o mundo passou. Aí, às vezes, quando a gente escuta um comentário desses, a gente fica pensando, mas essa pessoa, ela fala isso porque ela ainda não teve um encontro com Cristo. Mas, às vezes, nós encontramos pessoas no meio das nossas igrejas pensando dessa maneira. Pensando que eu sou crente, mas não sou bobo. Quem já ouviu essa afirmação? Quem já falou, não precisa levantar a mão. Quem já pensou, eu sou crente, mas não sou bobo, né? Eu não posso engolir sapo toda hora. Eu não fui feito para passar por isso toda hora. Muitas vezes nós estamos pensando assim. Por quê? Porque todo mundo está mudando, a cultura está mudando, o mundo está mudando. E a gente pensa que essas mudanças também se aplicam à nossa fé. E hoje eu quero falar que o que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário não mudou. E pelo contrário, Deus tem ainda muita coisa que Ele não derramou na nossa vida, porque nós simplesmente tentamos adaptar a nossa vida de cristãos à nossa maneira e a gente não tem se adaptado à maneira que Deus quer. Porque é uma forma correta. O Lucimário começou o culto hoje de manhã, lendo ali em João capítulo 4, quando Jesus fala para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos aquilo que conhecemos, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa palavra de hoje é para te dar ânimo e para você entender que quando você se volta para o Senhor, no modelo original que o Senhor preparou, há uma vida de vitória sobrenatural. A igreja de Cristo muitas vezes tem vivido, igreja, quando eu falo somos nós os cristãos, tem vivido pouco ou quase nada do mover de Deus, porque nós temos tentado adaptar o Evangelho. Há uns 2 ou 3 anos atrás, lá na Itália, eles fizeram uma lei que você não pode chamar de pizza napolitana, qualquer pizza. Só a que é feita nos padrões dele, com os ingredientes deles, senão ela não é pizza napolitana. Então essa que a gente compra na pizzaria por aqui é falsificada, né? Aí você fala, mas eu não gosto da pizza da Itália, porque a pizza da Itália tem muito molho e pouco recheio. É só tipo um bolachão, um pouquinho de queijo no meio e molho. Eu prefiro a pizza daqui. E às vezes, queridos, nós nos afastamos do modelo original de Deus, procurando nossas próprias receitas, mas não é o que Deus tinha preparado para nós de antemão. Nós acabamos nos
propósito para o qual o Senhor nos chamou. E quando a gente se desvia desse propósito, sabe o que acontece? Hoje, por exemplo, perto de casa está tendo um festival das cerejeiras, né? E elas ficam em flor, e as cerejeiras que eles plantaram ali são todas rosas. Então fica tão lindo. Só que daqui a uns 2 meses vai procurar cereja. Não tem nenhuma cereja, porque o propósito ou o plano original dela foi que ela nascesse num lugar muito frio, que tenha neve, e aí ela consegue produzir cereja. Aqui no Brasil ela só produz flor, ela não produz. E lá está cheio, está lindo, lindo, parece um sonho. Você vê tudo rosa, maravilhoso, mas não tem fruto. E assim muitas vezes, quando nós nos desviamos do plano original de Deus, a gente parece cristão, a gente parece luz, mas de verdade não consegue iluminar para valer, de verdade não consegue frutificar para valer, porque embora a gente tenha a mesma semente que foi plantada lá no Japão e lá da cereja, e nos lugares frios da cereja, não está aqui porque está no lugar errado. Então hoje eu quero te falar, o Senhor planejou algo para nós, e isso não mudou. Amém. Nós é que precisamos nos voltar cada dia mais direto para a fonte que é o Senhor. Amém? Amém. Voltando aqui para Colossenses, o apóstolo Paulo estava escrevendo para essa igreja e ele começa a falar que nós não podemos nos conformar em viver um evangelho raso. Nós podemos ser superficiais em muitas coisas. A gente pode ser superficial em coisas que a gente vive nessa vida, mas não na nossa vida com Deus. Quando a gente está só na superfície, a gente não experimenta aquilo que o Senhor preparou para os filhos, a intimidade que o Senhor tem para os filhos, ouvir a voz de Deus, conhecer os segredos de Deus, coisas que o Senhor preparou para aqueles que amam a sua presença e desejam caminhar com Ele. Abra aqui comigo novamente, Colossenses capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo diz para eles assim: pois como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai unidos com Ele. Uau! Diga assim também andai nele. É diferente de com Ele, não é verdade? Nele é diferente de ao lado dele. Às vezes a gente ora e fala: Senhor, vai na frente. Senhor, vai preparando as coisas. Mas o Senhor não quer ir na frente, Ele não quer ir atrás, Ele não quer ir do lado. Eu lembro que quando eu era criança estava com muito medo, porque minha mãe me mandou na venda e tinha um terreno baldio que eu tinha que passar pela calçada. O terreno tinha mato e eu tinha 6 anos, lá em Buenos Aires. E aí eu estava com medo de passar do lado do terreno. Aí eu falo para o dono da venda: seu fulano, eu não lembro o nome dele. Ele falou: o que foi, Michelin? Eles me chamam lá, né, em espanhol, Michelin. Fala: eu estou com medo de passar o terreno, será que você não pode ir comigo atravessar? Eu nem ia entrar no terreno, só ia passar na calçada. Aí ele pegou e falou assim: tá bom. Aí ele falou para a esposa dele: olha, fica aqui que eu vou passar com ela no terreno, que ela tem medo. Aí ele foi na minha frente, com tudo, né? E eu pego e falo: peraí, seu fulano. Aí o que foi? Você está indo na frente e se alguém me rouba atrás de você, você nem vai ver. Aí ele parou e falou: tá bom, vai, eu vou junto com você. Ele contou isso para minha mãe, porque ele achou engraçado, né? E sabe que muitas vezes nós nos conformamos em andar atrás do Senhor? Um dia, Deus estava tão bravo com o povo de Israel, e Deus fala para Moisés assim: Moisés, olha, eu vou acabar com esse povo, não aguento mais eles. Porque eles eram manhosos, eles ficavam desanimados fácil, eles paravam de orar por qualquer coisa. Ainda bem que isso não acontece aqui na igreja, né? Amém? E Deus estava tão bravo porque era um povo cheio de manha. Olha para o irmão do lado, ele não é manhoso. Mas aquele povo era terrível, rebelde. É mês que vem esse caso?
rebelde. Civil, dia E aí Deus falou assim, eu vou acabar com eles, não aguento mais. Moisés, vamos fazer um trato. Eu vou fazer de você uma grande nação. Da sua descendência eu vou fazer um povo novo para mim. Moisés falou, que isso, Deus? Ficou maluco? O que o pessoal vai falar de você? Você tirou o povo do Egito para morrer aqui? Isso não é você, Senhor, volta em si. E Deus fala, tá bom, olha, eu estou bravo ainda, então eu vou dar vitória para vocês. Vocês vão naquele lugar e eu garanto que vocês vão ganhar. Eu acho que se isso o Senhor falasse para nós, olha, eu te garanto, o mês de julho vai ser um mês só de vitória e de bênção. Você nem para pensar, já sai pulando e comemorando. Não é verdade? Fala, que bênção, vai ser abençoado em tudo que você fizer. Mas eu não vou com vocês. Eu vou ficar aqui. Ele já tinha bênção. Ele já tinha promessa. Já estava dito, olha, vocês vão conquistar a vitória. Aí Moisés fala assim, peraí. Se o Senhor não for conosco, eu não quero dar nenhum passo. Eu não quero vitória sem o Senhor. Eu não quero prosperidade sem o Senhor. Quando Paulo diz assim, andem nele, o verdadeiro evangelho é caminhar em Cristo, é viver nele, é pensar que a nossa vida está escondida nele, é pensar que nós somos como pintinhos num dia de tormenta, onde tem uma galinha bem gordinha, e é assim que Deus faz com seus filhos, está lá na Bíblia, diz que ele se deita em cima de nós e nos protege. Você já viu aquele coelhinho? Eu nunca tinha visto uma touca de coelho até que alguém filmou, né? Que coisa mais maravilhosa. Aquela mãe chega lá e começa a cheirar que parece só um pouco de terra. Quem já viu isso? É muito legal. Você não vê nada, ela cheira, e você fala, o que ela está fazendo? Aí ela acha o lugar certinho, aí ela vira, ela começa a abrir com a patinha e abre, e de repente começam os negócios vir. São um monte de filhotinhos que ela tinha escondido. O Senhor não nos esconde numa touca, nos esconde debaixo das asas dele. Mas a gente precisa andar com ele, andar nele, viver nele. Não é mais andar junto, senão estar nele. A vida dele em nós. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, não é se alguém está na igreja fluir, Assembleia de Deus, Batista, renascer. É se alguém está em Cristo Jesus. Porque se você está nesse prédio, queridos, esse prédio vai ficar. E a gente talvez se mude logo daqui, talvez fique aqui. Eu não sei, mas se Cristo vem, tudo que tiver aqui vai ficar. Só vai quem está nele. Entende? Então diz, andem nele. Uma das minhas filhas me perguntou, mãe, a palavra de Deus diz em João 15:7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ela disse, mãe, como eu sei que eu estou permanecendo na palavra? Como eu posso saber que eu estou de fato permanecendo na palavra e a palavra permanecendo em mim? E a resposta que o Senhor me deu naquele momento foi, se as minhas decisões são pautadas pela palavra de Deus. Qual é a relevância que tem a palavra de Deus quando eu estou nervoso? Será que ela tem alguma relevância? Ou eu simplesmente desço da cruz, né? Estou ali pregado com velcro, né? Um velcro do bom pelo peso, né? E está lá do lado. Mas começa a me deixar nervoso e o Hulk que está dentro de você começa a se manifestar e a velha natureza se levanta, só não fica verde, não rasga a roupa, mas rasga o verbo. Então, quando estou em Cristo, está dizendo, quando eu vivo em Cristo, quando a palavra dele está em mim, é que quando estou nervoso, quando fico bravo, a palavra e a presença de Deus vem na hora me alertar, se acende um sinal e eu preciso me voltar e me preocupar com o que a palavra de Deus está falando. Quando está falando andar em Cristo, está dizendo que o que Jesus faria é o que eu faria.
Quem já se perguntou o que Jesus faria no meu lugar? Já se perguntou sobre isso? O que Jesus faria no meu lugar? Se a gente fosse comparar nossas atitudes, eu tenho certeza que você já está crescendo bastante. Hoje eu tenho certeza que mais do que há um tempo atrás, você já vê suas decisões sendo cada vez mais parecidas com Jesus, mas eu quero te animar e te dizer, há muito mais. Você ainda pode crescer muito e muito mais na presença de Deus. E sabe o que acontece? Quando nós andamos em Cristo, tudo que Ele conquistou ali na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Entende? Quando a gente começa a ler o que Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ele conquistou a nossa salvação. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que era para nós foi sobre Ele. Então quando nós andamos nele, nós conquistamos tudo que Ele conquistou para nós como igreja de Cristo Jesus. Amém? Amém. Diga para o irmão do seu lado, o Senhor quer te usar. Quer te usar, bro. Você consegue deixar Ele te usar? Ah, pastora, mas eu sou muito tímida. Como é que Deus vai me usar? Eu não consigo nem falar. O pessoal começou a falar de religião. Eu já me encolho porque eu não sei o que dizer. Parece que eles sempre ganham. Eu vou te dizer uma coisa, anda em Cristo. Se enche de Cristo. Sabe o que vai acontecer? Não vão precisar nem falar. Não sei quem me mandou outro dia. Mandou uma mensagem que a chefe mandou mentir. Oi? Ela mandou mentir, falar alguma coisa. Fala tal coisa. E ela ficou com o coração apertado, né? Ai meu Deus, que difícil situação. E daí a pouco a chefe ligou e falou assim: fulana, me perdoa, você é cristã, não vou fazer você mentir por minha causa. Pode falar a verdade. Veja, um testemunho de andar com Deus, de caminhar com Deus. Talvez você diga assim, mas eu não consigo falar. Se você está em Cristo, sabe o que acontece? O bom perfume de Cristo começa a se manifestar em você. Se você está em Cristo, você começa a orar pelas pessoas e antes de você falar qualquer coisa, eles vão vir até você e vão falar: me fala, o que eu faço? Aconteceu essa situação lá em casa, eu estou desesperado, o que eu faço? Aconteceu essa situação na empresa, ai eu não sei. Todo mundo está desesperado e eu vejo que você tem paz. Me fala. Ora a Deus por mim. Pede para Deus pela minha vida. Porque quando a gente está em Cristo, sabe o que começa a acontecer? O brilho dele começa a se manifestar na nossa vida. Não é o nosso próprio brilho, é a luz dele. Nós não refletimos uma luz própria, é a luz dele que começa a refletir. E eu acho tão maravilhoso isso, porque o sol dele nunca vai se apagar, a luz dele nunca vai se apagar. Então se você está nele, você vai ser como um luzeiro no meio de um mundo tenebroso, no mundo de escuridão. E quanto mais escuro o mundo está, como nós estamos vendo hoje, mais a luz de Jesus pode refletir na nossa vida. Amém? O Senhor quer nos usar. Então Paulo está falando, gente, nós precisamos andar em Cristo, mas vai além disso. Versículo 7. Nós temos que lançar bases sólidas. Por que tantos casamentos se desfazem tão facilmente? Porque eles são muito rasos. São baseados nas condições atuais de beleza, de dinheiro, de simpatia. E quando começam a soprar os ventos fortes da doença, do problema econômico, da diferença de temperamento, e começam a subir as enchentes e as tempestades, essas famílias não resistem, elas ruem. Por quê? Porque não tinham bases sólidas. Eu gosto muito de olhar, acho incrível que tenha sido feito um monte de prédios ali na Praia de Santos sem pensar em uma base bem profunda, uma análise do solo.
e prédios inteirinhos inclinados. Quem já passou lá na praia e ficou olhando para isso? Tinha uns que davam 1 metro de diferença numa marquise assim, descendo. Aí o pessoal gastando um dinheirão para colocar elevadores, né? Como chama? Tipo macaco hidráulico nas bases. Tinha um prédio que faz uns 8 anos eles gastaram mais de R$1 milhão para poder colocar esses macacos e ir levantando o prédio aos pouquinhos para tentar endireitar. Você confiaria de comprar um apartamento lá? Ajudou as suas economias? Fala, não, mas nós colocamos bons macacos hidráulicos no prédio. Você confia? Hein? Olha, frente para o mar. Ainda mais que eles fizeram calçadão. Quem foi para Santos ultimamente vê que aquele calçadão está lindo. Então aquele prédio frente para o mar. Mas você não confia, porque ele não tem uma base que foi feita sólida, foi feito remendos. E assim muitas vezes na nossa vida cristã nós não temos nos aprofundado e feito uma base sólida. Sabe o que acontece? Vem uma crise econômica e nós nos desanimamos, o casal começa a brigar, os filhos começam a se desesperar, vem um câncer e não está sendo curado e a família inteira é destruída porque ela não está com bases sólidas. O jovem que era fiel ao Senhor durante toda a infância e colégio, agora chega na faculdade e encontra os professores mais ateus do mundo que ele possa imaginar, que estão se preparando para combater a fé dele, e se ele não está firmemente arraigado, ele acaba caindo da fé. Por quê? Porque ele não tem uma base sólida. Então o apóstolo Paulo está nos recomendando. Veja o que ele diz, versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Olha que interessante. Arraigados, ele está falando porque naquela época não havia aquelas perfuratrizes que tem hoje em dia e aquelas sapatas imensas que tem hoje em dia, né? Para quem não sabe o que é sapata, quem não sabe aqui? Mulherada, né? Não, sapata não é um sapato feminino. São os negócios quadradões assim, que são de cimento bem grosso, bem grandão, onde ele vai ser afundado na terra para colocar colunas para dar base de sustentação para uma estrutura. Então elas são bem grandes. Naquela época não havia essa descrição. Então ele está falando arraigado. Ele está falando você pegar uma rocha e sabe, para arraigar naquela época era mais difícil. Então você tinha que pegar um sisal e uma marreta e ficar pim na pedra, e custava, dava trabalho para conseguir colocar um alicerce fundo naquela rocha para edificar uma casa que não fosse cair com as tempestades. Então o apóstolo Paulo está dizendo arraigados, e ele está dizendo assim, minha querida, meu querido, se aprofunda na palavra de Deus e se aprofunda na sua vida de oração. Porque senão você fica muito superficial. Então ele está falando, a base é Cristo. A base é Cristo. A nossa base é Cristo Jesus. Se a gente edifica sobre Ele, a gente já tem uma certeza, não vai afundar. Amém. A segunda certeza, além de não afundar, a tempestade vai passar por nós e a casa vai estar de pé. Amém? Então, quando a base é Cristo Jesus, Ele é a rocha de esquina, Ele é a base mais sólida que você possa ter na sua vida. Paulo diz assim, arraigados nele. E depois que você se arraiga nele, Deus não quer que você fique parado a vida inteira no mesmo ponto. Você fala assim, então eu vou ter que fazer uma carreira ministerial? Não. Quando fala em crescer, em edificar, está falando que cada dia mais sua vida espiritual está sendo edificada no conhecimento dele. Deus não quer cristãos rasos. Deus não quer cristãos que não crescem. Ele quer cristãos que crescem, porque os que crescem vão dar frutos e os que dão frutos vão resgatar outras vidas para Jesus.
Mas nós precisamos lançar a raiz e depois precisamos ser edificados e confirmados na fé. Sabe que nesse tempo, onde a gente anda com tantas crenças e doutrinas, muito fácil é para que nós sejamos confundidos. Você já escutou algum ensinamento muito parecido com a verdade? Tem. Muita coisa que parece muito com a nossa fé. Só que por trás tem uma doutrina estranha. E por que muitas pessoas caem nessas coisas? Por causa que elas não estão edificadas no Senhor. E a edificação no Senhor se dá de várias maneiras. Primeiro, lendo a palavra, orando, congregando, usando o nosso ministério para a glória de Deus e deixando outros nos ministrarem para a glória de Deus. A edificação, ela é mútua. Olha, essa pessoa que está do seu lado, ela tem algo que pode contribuir no seu crescimento. Não são só os pastores. Essa pessoa tem, se ela não está usando, ela está sonegando algo que Deus deu, que ela deveria usar na sua vida. O marido tem algo muito especial dado por Deus. Ele é chamado para ser o cabeça da família, o sacerdote do seu lar. A esposa tem uma função tremenda de ajudadora. Queridos, eu estava assistindo um documentário de uma empresa, de um comediante norueguês. E ele foi ver por que na Noruega, que é o país dos primeiros a aderir à identidade de gênero, as mulheres cada vez mais escolhiam profissões femininas e os homens cada vez mais profissões masculinas. E aí ele foi no instituto de pesquisas que é financiado pelo governo norueguês, que dava muito dinheiro o governo para esse instituto. E ele foi pesquisar. E, queridos, é cada absurdo que você ouve naquela história da igualdade de gêneros. E sabe que isso tem dominado a igreja. Você fala assim, não, mas a gente não quer do jeito que está lá fora. Mas quando uma mulher fala assim, meu marido é um burro, por isso que eu preciso tomar as decisões, a gente está fugindo do padrão que Deus colocou. É difícil. Eu fico pensando, muitas vezes eu tenho tantas ideias boas, porque nós somos inteligentes. Nós somos realmente muito capazes, com certeza. A gente pode fazer muitas coisas, mas quando a gente passa por cima da ordem, quando a gente não deixa o nosso marido ficar na posição que ele tem, de sacerdote, de abençoador, nossa família está com um perigo muito grande de ruir. O feminismo, que queria tanto igualdade, queridos, estar em submissão para a mulher, quando ela está diante do Senhor, não é de forma alguma inferioridade. Está falando de equipe. Então, quando Paulo está falando sobre isso, está dizendo, tome cuidado. Sabe por quê? Tem muita gente que está mudando o plano original do Senhor e está sucumbindo na fé. Eu quero edificar uma casa que realmente vá para frente. Amém. E que prospere na presença do Senhor. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Continue aí, vamos ler agora o versículo 8 em diante. Diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Outro dia tinha um debate de uns pastores de uma igreja de homossexuais com um pastor de uma igreja cristã verdadeira. E o pastor da igreja homossexual estava me contando que ele falava assim para o outro pastor, não, porque a Bíblia fala muitas vezes que isso é correto. Veja, diz, estarão dois numa cama e um será levado e o outro será deixado. Dois homens. Dizia assim, como se aquentarão se tiver um só, se forem dois, um aquecerá o outro. Então ele colocava, como estava no gênero masculino, porque está falando em plural, ele acreditava que se tratava de dois homens. Isso num debate, num programa de rádio.
Aí você fala, mas quem vai seguir esse maluco? Tem gente que vai seguir esse maluco. O Henrique Cristo apareceu falando que ele é o Cristo, e você diz, eu jamais vou seguir o Henrique Cristo. Não é verdade? Alguém aqui iria atrás dele? Só que na igreja dele tem mais de 5.000 membros. Então, e tem membros que deixaram tudo. Deixaram família, profissão, e foram morar lá com ele para viver, porque acreditam no que ele fala. Então, quando a gente fala cuidado, aí você fala assim, não, com o Henrique Cristo eu jamais iria. Mas às vezes nós vamos atrás de outras coisas. Nós começamos a pensar fora da palavra de Deus. Nós começamos a pensar que são nossos méritos que vão nos salvar. Nós começamos a pensar que é por nossa entrega apenas que nós somos salvos. Nós somos salvos porque é um dom gratuito de Deus. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente tem que tomar cuidado, porque é tanto ensinamento estranho. E Paulo está dizendo, cuidado, porque essas sutilezas são vãs, mas elas são sutis. Não está escrito heresia, mas ela vai entrando. E quando a gente não conhece a palavra, a gente acaba caindo nessas coisas. Amém? E para terminar, versículo 12 diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e quando vós estáveis mortos, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E aqui vem uma coisa tão tremenda, diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Nesse andar com Cristo, a gente já tem uma certeza. Tudo o que era contrário a nós, Jesus já apagou ali na cruz do Calvário. Amém. A cédula que era contra nós já foi paga ali na cruz do Calvário. Hoje eu tenho um novo proceder. Hoje é como aquilo que nós falamos, é uma injustiça. Quando o menor de idade comete um crime e ele faz 18 anos e o nome dele fica limpo. Né? Você sabia disso? Na hora que ele sai dali, não consta nenhum crime mais na ficha dele. Consta como limpo. Consta como que ele nunca fez nada. E nós falamos, isso é uma tremenda injustiça. Não é mesmo? Só que Jesus fez isso conosco. Toda a nossa ficha de pecadores, de idólatras, de egoístas, de seja lá o que for, arrogante. Pensa aí, o que você era antes de conhecer Jesus? Ateu? O que você era antes de conhecer Jesus? Soberbo? Briguento? Tudo isso junto? Toda essa cédula foi cravada ali na cruz do Calvário. Amém. Não há mais desculpa para que a gente viva no pecado. A gente não precisa mais permanecer na prática do pecado. Agora, com esse pagamento que Jesus fez na cruz, Ele nos dá toda a liberdade da gente viver em Cristo. Não vivemos mais segundo esse mundo, não vivemos mais segundo as leis dessa natureza. A nossa vida agora está escondida em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele pagou por nossos pecados, então nós temos todo o direito de andar nele, não apenas de vir à presença dele, mas de viver na presença dele. Amém. Isso era tudo que Davi queria. E ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei. E o que ele queria? Que eu possa morar na casa do Senhor. E não é se mudar para a igreja, né? É viver na presença dele. E ele não podia,
Porque naquela época o Espírito Santo não habitava na gente como hoje. Ele vinha, ele ia embora, ele vinha, ele ia embora. Então quando ele ia para o templo adorar, ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque era um momento onde ele ia ter alegria junto com os irmãos, e ele ia sentir a presença de Deus, e isso ainda acontece hoje, mas hoje vai além. O Senhor não quer que você sinta a presença dele apenas no culto, ele quer que você viva na presença dele todos os dias da sua vida. É por isso que Paulo está dizendo: ande nele. Quando você está dirigindo, quando você está enfrentando um problema difícil, quando você está passando um momento alegre, aonde quer que você vá, o Senhor quer que o reino dele seja estabelecido, porque você vive nele. Se coloque de pé. A palavra de Deus diz que Jesus mandou os discípulos falarem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E quando ele falou para orar, ele disse que venha o teu reino. Então Jesus não quer ser apenas nosso melhor amigo, nosso Salvador, nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor. Mas Ele não quer ser Senhor apenas do domingo. Ele quer estar conosco todos os dias. Ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas para isso, Ele está nos dando as bases. Precisamos nos aprofundar nele. O que tem feito a diferença na sua vida? O que tem sido a prioridade na sua vida? Analise as suas 24 horas. O quanto tem sido o tempo da oração, o tempo da palavra. Quanto tem sido o tempo dedicado à comunhão com Ele, a falar: Senhor, fala comigo. Isso vai determinar quão profundas são as bases da nossa fé. Isso vai determinar o quanto a gente vai aguentar os terremotos da vida. Isso vai determinar o quanto a gente vai conseguir vencer as lutas que Satanás trava contra nós. Porque, queridos, talvez vocês não estão passando grandes lutas, mas há momentos onde a luta é tão grande que, se a gente não estiver bem firmado no Senhor, a gente não sobrevive. Eu vou te dizer, há lutas que se prolongam por tanto tempo, que se você não está bem firmado no Senhor, você não sobrevive. Há lutas que vêm, que são tão fortes, que são tão difíceis, que se a gente não tiver arraigado em Cristo Jesus, a nossa fé decai. Nós somos destruídos, nós somos roubados. Então eu gostaria que você analise nesse momento quão firme está a sua fé no Senhor. Será que a sua fé está bem fundamentada? Será que você tem dedicado tempo para orar, tempo para buscar a presença do Senhor? Ou será que nós somos como eles? Vamos na procissão de domingo e o resto da nossa semana é vivida da nossa maneira. Porque a maioria deles que está ali estão indo atrás de um santinho. Mas no fim da caminhada nós temos irmãos aqui que já sabem como que é. O churrasco, a festança. E o motivo de estar atrás muitas vezes é esse. Eu vou porque é legal passear a cavalo. Eu vou porque é legal. Lá no fim, um dia eu estava aqui subindo e eu vi abrindo uma caminhonete para o pessoal da procissão. Eles tinham água, mas tinha muita cerveja. Né? E sabe que às vezes a gente é igualzinho. Tem muita bênção. Deus vai abrir a porta do meu negócio, por isso que eu vou. Deus vai restaurar meu lar, por isso que eu vou. Mas isso não é tudo, queridos. O Senhor quer nos usar para a sua glória. E Ele quer que a gente viva na presença dEle. Amém?
Que a gente cavalgue com Ele, sim, mas todos os dias da nossa vida. Que a gente caminhe com Ele todos os dias da nossa vida. Que não seja uma procissão dos domingos, que a gente levanta de manhã para cantar na igreja e volta para casa e tudo continua igual. Porque o Senhor tem vida abundante para hoje à tarde. O Senhor tem vida abundante para amanhã. Segunda-feira gelada e você tem que trabalhar e você às vezes fica pensando: ai meu Deus, eu vou para aquela empresa, aquele chefe chato está nervoso, que os negócios estão indo mal e eu que tenho que aguentar. Começa a se encher do Espírito Santo e sabe que você vai fazer tanta diferença naquele lugar. Você vai se tornar um consolo para os tristes. O Senhor quer que você seja isso. Que o Senhor seja uma ponte entre as pessoas que estavam perdidas e Deus, para reconciliá-las com Deus. Eu quero que você feche os seus olhos um momento e pense: qual tem sido sua prioridade? Senhor, eu quero lançar bases juntas. Eu não posso lançar a base por você, cada um tem que fazer por si.